Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, nós vamos meditar por alguns momentos a respeito do amilenismo. O que é isso, o amilenismo? O amilenismo é uma das 3 divisões do estudo escatológico a respeito do milênio, mencionado lá em Apocalipse capítulo 20. Então, com relação ao milênio, há 3 linhas de pensamento. A primeira é chamada amilenista, ou seja, não haverá milênio na Terra, né? Pelo menos. As outras 2 são pré-milenismo e pós-milenismo. Então, o amilenismo, ele é defendido pelos queridos irmãos calvinistas, presbiterianos, cujos pastores são homens de Deus e têm levado uma mensagem de paz e tranquilidade nesses dias em que essa pandemia tem se propagado pelo mundo. Então, há muitas palavras de conforto, de estímulo para a igreja, mas o que nós queremos colocar aqui é que, em defendendo o amilenismo, os nossos irmãos presbiterianos, eles são chamados aliancistas. Os amilenistas são chamados aliancistas, enquanto os pré-milenistas são chamados dispensacionalistas. O pós-milenismo é defendido pela Igreja Católica, ele não se sustenta à luz da Palavra de Deus. Então a Igreja diz que o Evangelho vai vencer aqui no mundo, o mundo vai estar em paz, então Jesus poderá voltar. Isso está frontalmente contra o quadro profético delineado em toda a Palavra de Deus. Então, os nossos irmãos aliancistas ou amilenistas, eles dizem que pelo fato do livro Apocalipse ser muito simbólico, não dá para saber ou dá para fazer outras interpretações. Por exemplo, o milênio para eles já está acontecendo. Satanás estaria preso e não podendo tocar nos filhos de Deus. Isso não faz muito sentido, né? Porque diz que para que nenhum se perca. Aí existe um ensino de predestinação, segundo o entendimento deles, né? Mas Satanás certamente não está preso. Satanás está neste mundo e atuando ativamente, né? O apóstolo João fala que o mundo jaz no maligno. Mas por que nós estamos, já que são amados irmãos, por que nós estamos nos colocando como um alerta o amilenismo? Existe sim um perigo em sendo amilenista. Porque o aliancismo ou o amilenismo prega que Deus rejeitou Israel. A igreja substituiu Israel. Esse ensino é chamado de
teologia da substituição, teologia da substituição ou da rejeição de Israel. Então a igreja substituiu Israel porque Deus rejeitou a nação de Israel. Qual é o perigo do amilenismo para um ou outro, não para todos? O perigo do amilenismo é em se aceitando que essa nação que foi formada em cumprimento profético dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, de que Israel voltaria a ser uma nação, não é? Então esse ensino rejeita essas profecias do retorno de Israel. Então eles creem que Israel foi formado politicamente e não tem nada a ver com o cumprimento profético, mesmo porque Israel foi rejeitado por Deus. E é isso que nós vamos analisar, então. Nós vamos estudar algumas profecias, não todas. Nós vamos... primeiro, vamos falar da rejeição. Teria Deus rejeitado os judeus ou os israelitas? Vamos para Jeremias no capítulo 31, a partir do versículo de 35 a 37, vamos ouvir o profeta Jeremias, inspirado por Deus, o que ele diz a respeito da aliança do Senhor com a nação, com a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 35 do capítulo 31. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel e tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Parece que há uma clareza evidente aqui de que a aliança com Abraão, com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, com o povo de Israel, essa aliança é inquebrável. Se essas leis fixas, quais leis fixas? Do universo, que João Kepler estabeleceu, que Copérnico, não é? Há leis fixas, tanto há leis fixas que esse universo trabalha como com a precisão de um relógio que se pode prever que a eclipse, ou se podem prever as eclipses, tal a precisão. Por quê? Porque há leis fixas. E o Senhor disse que se essas leis deixarem de existir, então ele vai rejeitar o povo de Israel. E nós vamos também mostrar, falando ainda sobre a rejeição, aqui são muitas as profecias, né? Mas nós vamos pegar aqui algumas que falam, no caso aqui em Romanos 11, eu vou ler apenas, depois no final talvez falemos um pouco mais sobre Romanos 11, que a chave da não rejeição de Israel está bem delineada aqui em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, Paulo vai tratar da
da descendência carnal de Abraão, Isaque e Jacó, os israelitas. Romanos 11, 1 e 2. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Bom, e vamos para o versículo 29 ainda de Romanos. Paulo, o 28 fala assim: quanto ao evangelho, os israelitas, por enquanto, porque eles ainda, como nação, Israel não aceita Jesus como seu Messias. Estão ocorrendo muitas conversões individuais de judeus em lendo Isaías 53 estão se convertendo, mas Israel como nação ainda rejeita, porque num futuro próximo que está na linha do horizonte, o anticristo vai se levantar, Israel vai pensar ser ele o seu Messias. Então aqui em Romanos 28, 29, Paulo fala assim: quanto ao evangelho, a nação de Israel, né, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Versículo 29. Deus não pode ter rejeitado, ouçam. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Vamos ficando por aqui. Há mais versículos que falam da fidelidade do Senhor com essa nação, a despeito das maldições previstas lá em Deuteronômio 28, em Levítico 26, pela desobediência, o que ocorreria. E nós vemos que o Holocausto, quando Hitler sacrificou 6 milhões de judeus, uma descrição bem vívida de ali em Deuteronômio, quando fala dos olhos mortiços, né? Esquálidos, macerados, magérrimos, naqueles campos de concentração, em Auschwitz, Sobibor, Treblinka, etc. No próximo bloco, nós vamos ver algumas profecias, que, se o amilenismo for correto, algumas profecias que não aconteceram no passado não poderão acontecer no futuro, porque elas estão intimamente relacionadas com o reino milenar físico. Até já.